O Setembro Amarelo coloca em pauta a saúde mental. Isso não é brincadeira e por vezes pode até acarretar crime. Para termos uma noção melhor da visão jurídica do assunto, conversaremos com o professor Guilherme Andrade. Eu sou a Julia Walt e começa agora o nosso Yellow Talks. Professor, primeiramente, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina. E eu gostaria de saber, é possível alguém ser culpado penalmente pelo suicídio alheio? E se sim, só em caso de consumação do suicídio ou tentativa também? Então, essa questão é bastante interessante, porque a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o suicídio em si mesmo não é um crime. Né? Então, o nosso Código Penal, no artigo 122, ele cria uma figura chamada de induzimento, instigação ou participação no suicídio, claro, no suicídio alheio. Então, sim, existe a criminalização da conduta daquele indivíduo que de alguma forma instiga, induz ou auxilia o suicídio alheio. Só que a forma com que isso está regulamentado vai dizer que esse crime só existe quando a vítima, no caso a pessoa, né, o suicida, quando ela tenta o suicídio e ela ou consuma o suicídio, ela vem a óbito, ou se ela tenta e sofre ao menos lesão corporal grave, que são aquelas hipóteses previstas no 129, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Então, se a pessoa que foi induzida ao suicídio não chega a tentar, ou se ela tenta, mas sofre apenas lesões leves, a conduta daquele que induziu, instigou ou auxiliou o suicídio não é crime daí nessa situação. E qual que é a diferença entre essas três categorias, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio? Então, a gente tem, na verdade, duas formas de participação no suicídio. A participação moral, que se dá por induzimento ou instigação, e a participação moral, ela atua apenas sobre a ideia do suicídio. Então, induzir significa que a pessoa cria a ideia na cabeça do outro. Quer dizer, o sujeito ainda não tinha a ideia, não tinha a intenção de suicídio, e a ideia surge a partir do induzimento. Na instigação, existe um reforço da ideia. A pessoa já tem a ideia de suicídio, já está cogitando isso, e há uma instigação, há um reforço dessa ideia. De outro lado, a gente tem a chamada participação material, que é o auxílio. Né? No auxílio, o agente ele contribui não apenas de forma intelectual no planejamento, na ideia, mas ele contribui de algum modo na própria execução do suicídio, seja fornecendo instrumentos, seja dando uma carona para algum lugar, seja emprestando algum objeto, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Em contrapartida, por outro lado, se a pessoa quiser ajudar a pessoa a não cometer um suicídio e tiver que usar força para isso, ela vai ser responsabilizada? Essa é uma questão bem interessante, porque ela não vai ser responsabilizada. O código, quando fala do crime de constrangimento ilegal, lá no 146, né, existe um parágrafo, que é o parágrafo 3º, e no inciso 2º desse parágrafo, há uma disposição bem expressa, dizendo que não configura crime a coerção utilizada para impedir o suicídio alheio. Então, se para impedir uma tentativa de suicídio, o sujeito tem que usar de algum modo força contra essa pessoa que está se suicidando, o código expressamente exclui o caráter ilícito disso que ele chama de coerção, mas que a gente pode entender essa força eventualmente usada para impedir o suicídio alheio. Então, esses atos praticados para impedir o suicídio alheio, eles não são atos criminosos. Nessa situação, dá para considerar como se fosse um estado de necessidade também? Dá para considerar como se fosse um estado de necessidade. A lei tem um dispositivo específico, então a gente não vai usar o dispositivo genérico do estado de necessidade, que é lá o artigo 24 do Código Penal, mas o que tem, na verdade, aqui é justamente uma ponderação de bens jurídicos. Quer dizer, para proteger a vida, que seria o bem jurídico mais valioso, se permite a utilização de atos que eventualmente ofendam a integridade física, enfim. Então, como existe uma ponderação de interesses, a gente está falando genericamente, sim, de um estado de necessidade. Então tá bom. Muito obrigada, professor, pela explicação. Você que está nos assistindo, deixe seu like, comentário, compartilhe. Espero que tenha gostado e até a próxima.